Bom dia, segundo ano! Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho com o parnasianismo. Só que hoje nós vamos iniciar o estudo do parnasianismo no Brasil, né? Lembrando que na aula anterior nós estudamos o parnasianismo na Europa. Então, o que tem em relação do parnasianismo do Brasil em relação ao parnasianismo na Europa? Algumas características que foram utilizadas pelos autores parnasianos na Europa foram meio que copiadas pelos autores aqui do Brasil. Só que no Brasil ainda existiam características um pouco diferenciadas pelo momento histórico que o Brasil estava vivenciando naquele momento. Então, gente, o que é importante nós sabermos em relação ao parnasianismo aqui no Brasil? Tem algumas partes que são bem importantes, tá? E que eu gostaria que vocês acompanhassem lá na apostila de vocês, na página 11, que é em relação ao contexto histórico. Então, na segunda metade, esse termo aqui é importante. Por que segunda metade do século XIX, tá? Por quê? Porque até a primeira metade, né, a gente viu ainda o romantismo. A partir da segunda metade, nós já começamos o realismo e o naturalismo. Então, o que o realismo e o naturalismo têm em relação com o parnasianismo? Na verdade, é só o momento, né? Ambos, os três, aconteceram praticamente na mesma época. Por isso, o contexto histórico que nós temos do parnasianismo e do realismo e do naturalismo é o mesmo. Tá? Então, o que eu posso pensar em relação a ele? Eu posso pensar o seguinte, gente, que o Brasil estava passando por várias transformações, tá? E essas transformações, elas acabaram influenciando as produções da época. Então, por exemplo, a proclamação da República, né, foi um marco bastante importante para a nossa literatura também. Por quê? Porque a partir dela houve mudança no cenário político, no cenário cultural do país. A nova Constituição também foi um momento bastante importante, porque foram traçados os parâmetros que o Brasil deveria seguir a partir daquele momento. Esse item, substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado, né? Então, depois que houve a abolição da escravatura, né? Esse trabalho escravo, ele foi trocado, foi substituído pelo trabalho assalariado. O êxodo rural também é algo bastante importante no nosso país. Por quê? Porque houve o inchaço das cidades, como nós já vimos na parte do contexto histórico do realismo e do naturalismo. Outra coisa importante, falta da infraestrutura, gente. Isso aqui é algo que influenciou bastante tanto o realismo quanto o naturalismo e também o parnasianismo, como nós vamos ver aí para frente. O surto industrial, né? Então o Brasil estava passando por esse momento de surto industrial. As cidades, principalmente São Paulo, ela estava se tornando um centro bem conceituado em relação à indústria. Os bancos que surgiram, as companhias de seguro e de navegação a vapor, as empresas de mineração, a parte do transporte urbano, iluminação pública, gás, entre outros meios que acabaram transformando essa vida das pessoas que viviam nas cidades. Aí, pessoal, com todas essas mudanças, as pessoas elas começaram a lutar por melhores condições de salário, por jornadas de trabalho mais justas, porque as pessoas cumpriam até 18 horas de jornada de trabalho nas indústrias. Então, por causa disso, algumas pessoas elas começaram a criar essa ideia de paralisações e greves. Então, as primeiras paralisações e greves, elas surgiram na segunda metade do século XIX, tá? Gente, agora eu pergunto para vocês, o que isso tudo tem a ver com o parnasianismo, que é o nosso objeto de estudo? Nada. Por quê? Porque tudo isso que aconteceu
no Brasil não influenciou os poetas parnasianos, tá? Que fique bem claro, gente, todos esses itens, essas coisas que eu falei para vocês em relação aos problemas sociais e tudo mais, e essa vida de uma sociedade, por exemplo, assalariada, ex-escravizada, tudo, não importava para os parnasianos. Por quê? Porque os parnasianos, eles eram considerados alienados, tá? Alienados, quer dizer, nada os preocupa, nada. Né? O fato de existirem pessoas pobres não importa, o fato de existirem pessoas que lutam por condições melhores de vida também não importa. Não importa a crítica social, como nós vimos no realismo, não importa esse fato da animalização do homem, como nós vimos no naturalismo. Tá? Então, para eles, o que importava realmente? A poesia. Né, o ideal da arte pela arte, como vocês viram na aula passada, inclusive naquele videozinho que eu passei para vocês naquela música. Então, tudo coisas que aconteceram na segunda metade do século XIX, mas que não tem relação direta com o parnasianismo, porque eles queriam uma escrita diferente. Né? Eles já estavam cansados de tantos problemas que a sociedade apresentava, então, por causa disso, eles acabaram tentando criar uma literatura diferente. Aí, gente, as manifestações do parnasianismo no Brasil teve como marco inicial o livro Fanfarras, que foi produzido em 1882 por Teófilo Dias. Então, qual era o ideal defendido pelo parnasianismo? Era o ideal da elite brasileira, faltou um azinho aqui. Essa arte era uma arte impessoal, ou seja, ela não se preocupava com os problemas da sociedade de um modo geral, e ela era pautada, o modelo dessa arte era pautada no modelo clássico, num padrão rebuscado da língua, ou seja, um cuidado com o vocabulário, né, resgate das tradições greco-romanas e tudo mais. E como eu já falei para vocês, uma negação do realismo e do naturalismo. Né? Então, o ideal do parnasianismo e dos parnasianos era fazer isso, era fazer uma arte voltada para a elite brasileira e uma arte que fosse pautada nos modelos clássicos, onde a arte tinha que ser impessoal, né? Ela não podia pensar em problemas sociais nem pessoais do ser humano. Tá? Aí, gente, o que também merece destaque é essa parte aqui que eu falei para vocês, que algumas coisas que aconteceram lá no parnasianismo da Europa, como a gente viu na aula passada, teve algumas mudanças. Então, com o passar do tempo, esse estilo foi sendo remoldado por alguns autores. Então, a tríade parnasiana, né, que vocês encontram lá na página 13, né, o Alberto de Oliveira, o Olavo Bilac e o Raimundo Correia, eles acabaram incorporando outros elementos dentro da poesia deles e não obedeceram, isso é importante, né, não obedeceram a alguns princípios que os poetas franceses colocavam, principalmente os que eram relacionados ao subjetivismo, a subjetividade em oposição a objetividade. Então, gente, como essa parte aqui, o subjetivismo, tá? É algo que provavelmente vocês vão lembrar de quando nós estudamos o romantismo. Então, o que o parnasianismo ele trazia? Uma busca pela negação do subjetivismo, tá? Eles queriam o quê? Eles queriam o uso da objetividade nas suas poesias. Por isso, a classificação que nós temos, a forma como as poesias são construídas, elas visam a objetividade, tá? Mas não que seja relacionado a uma oposição como os poetas franceses faziam, né? Depois a gente vai perceber ali nos exemplos que nós vamos ter na aula do MIT, quando nós formos trabalhar. Gente, outra coisa importante em relação ao parnasianismo são esses autores. Então, isso aqui, pessoal, ele cai muito no vestibular, muito. Esses autores parnasianos que formam essa tríade parnasiana. Já caiu bastante, cai no PAC, cai no PSS, então não esqueçam esses nomes que eles vão ficar
Eles têm que ficar gravadinhos aí para vocês não esquecerem. Então, Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Então, esses 3 nomes foram os nomes do parnasianismo no Brasil e formam essa tríade parnasiana. Tríade quer dizer 3. Cada um deles, eles têm o quê? Aspectos específicos, ou seja, cada autor tem características que são peculiares, tá? Ó, abertura para outras influências. Quando a gente estudar, por exemplo, o simbolismo, que é como se fosse uma corrente, né, do parnasianismo, vocês vão perceber que, por exemplo, o Raimundo Correia, as poesias dele se aproximam do simbolismo pelas características que são evidenciadas. Por exemplo, a parte dos recursos sonoros, que é uma característica que a gente vê no simbolismo, mas que o Raimundo Correia vai trazer nos poemas dele, tá? Então, gente, aqui, lá na página 13, vocês têm lá na apostila de vocês essa explicação sobre cada um dos autores que forma essa tríade parnasiana, começando pelo Alberto de Oliveira. Então, ele era o quê? Poeta parnasiano típico. Inclusive, né, nós temos na apostila alguns poemas dele, ó, o Vaso Grego, que está na página 14, né, para vocês verem a forma como ele escreve. Por quê? Porque a poesia dele é eminentemente descritiva. Quando ele vai descrever, ó, Vaso Grego, esta de áureos relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante copa, um dia já Deus servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo Deus servia. Então, ele está descrevendo esse vaso, né, o vaso grego. Ele tinha o quê? Gosto pela descrição poética dos objetos decorativos. Por isso, gente, que ele é um artista parnasiano típico. Por quê? Porque o parnasiano típico, ele fazia essa descrição total de elementos que eram objetos. Por quê? Para esquecer dos problemas que existiam. E tem toda aquela história também que eu coloquei para vocês na aula passada, deles viverem nas nuvens, que são os nefelibatas. Além disso, deles viverem na Torre de Marfim, ou seja, do alto eu observo os problemas, não me preocupo com eles. Né? Então, esses 3 autores, eles têm essas características. Ó, outra coisa importante dele, rigidez formal, né? Isso é super importante, por quê? Porque ele utilizava a formalidade de uma maneira tão rígida que ele escolhia as palavras com muito cuidado. É um grande escritor de sonetos, né? Todo mundo sabe que um soneto são 2 quartetos e 2 tercetos. E o apuro formal novamente, ó, o cuidado com organização e colocação das palavras dentro do texto. Gente, o segundo poeta que nós temos do parnasianismo é Olavo Bilac. O título, o apelido que ele ganha é o Príncipe dos Poetas Brasileiros. Olhem que bonito, né? Esse título que ele tem. Ele escreveu o hino à bandeira, né? Que é um hino que a gente canta lá na semana que da pátria e tudo mais. Exaltava em muitos poemas a beleza feminina. Então ele se difere dos outros poetas, principalmente dos poetas da França, como a gente viu, por causa que ele trabalhava com essa beleza feminina. Então, ele não descrevia somente objetos, somente a natureza, né? Ou então o crepúsculo, como nós vimos na abertura dessa unidade, como também fatos relacionados à beleza feminina. Além disso, os temas preferidos dele também eram os fatos históricos, o que também o faz um poeta diferente dos demais. E ele foi um dos que teve bastante reconhecimento do público. Então, o público gostava muito dos poemas dele. Dentre os poemas mais importantes, nós temos esses 3 aqui, ó. Via Láctea, Profissão de Fé e Vila Rica, que na próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho lá na aula do MIT com esses poemas. E o terceiro poeta que nós temos ali é o Raimundo Correia. O nome dele não saiu, mas tá ali, ele é Raimundo Correia.
Ele apresenta, ó, diferente dos outros, o tom que ele apresenta é um tom mais melancólico, né? Aí eu puxo aquela coisa da subjetividade para vocês. Então, ele foi um dos que não negou a subjetividade. Tanto que quando você trabalha esse tom melancólico, de tristeza, você acaba trazendo um pouco essa ideia de subjetivismo. Ele é um grande sonetista também, né? Então, a maioria dos poemas que nós vamos ver no parnasianismo são sonetos. E eles apresentam, ó, aquilo que eu falei para vocês, ó, recursos sonoros, né? Então, ele apresenta a utilização de sons, por exemplo, a sinestesia, que é a figura de linguagem em que os sons imitam seres inanimados, e também, aquilo que eu já falei para vocês, ele aproxima essa característica de recursos sonoros vai aproximá-lo do simbolismo, tá? Que é a próxima corrente que a gente vai estudar, certo? E é uma vertente do parnasianismo. Então, gente, é importante que vocês observem lá na apostila, grifem lá na apostila de vocês, acompanhem a explicação para que depois a gente possa resolver os exercícios, certo? Aqui eu trouxe para vocês um esqueminha de como nós podemos reconhecer um poema parnasiano. Então aqui, gente, vocês vão encontrar as principais marcas do poema parnasiano. Todo um esquema, né? Então nós podemos reconhecer um poema parnasiano se ele tiver essas características. Então a primeira delas, ó, valorização da forma, né? Então a forma é mais importante do que o conteúdo. Então o soneto, a métrica, a rima que aparece, a crítica ao romantismo. Então, tudo que era considerado romântico é criticado pelos parnasianos. Diferenças em relação ao simbolismo, que é o próximo conteúdo que a gente vai estudar. E os temas recorrentes. Então, dentro dos temas recorrentes, nós vamos ter o que aqui, ó, pessoal? A antiguidade greco-romana, né, que eles fazem essa retomada. Vamos ter também, ó, descrição de objetos e de situações, né, como nós já vimos alguns exemplos e que vamos trabalhar depois na aula do MIT com mais alguns. Ó, valorização da forma. O que eles valorizavam em relação à forma dos sonetos? Ó, vocabulário preciosista, quer dizer rico, né, organizado, procurado num dicionário para poder colocar a palavrinha certa. As rimas eram ricas ou raras. Também já falamos sobre isso na aula passada. Uma rima rica ou rara são rimas que acontecem entre classes gramaticais diferentes, né? Então, por exemplo, eu tenho um verbo rimando com pronome, eu tenho um substantivo rimando com adjetivo, né? O cuidado com a metrificação também, os versos eles são com 10 decassílabos ou com 12, são os alexandrinos, né? Sílabas poéticas. E a forma do soneto, como eu já falei para vocês. As críticas ao romantismo, o que ele tem de importante? Ó, impessoalidade, né? Então, diferente do que acontece no romantismo, aqui nós temos algo impessoal. Objetividade, ó, também é utilizado, como já conversamos anteriormente. A linguagem, ela tem que ser o quê? Rebuscada e não simplificada. Tem que ser uma linguagem bem organizada, né? Que o autor tem que buscar no dicionário significados. Não privilegia a musicalidade, né? Então, diferente do que acontece lá nos poemas do romantismo, que existe a musicalidade, aqui não existe isso. Essa parte aqui importantíssima, racional, tá? É mais racional do que intuitiva, e centra-se no quê? Na descrição e não na sugestão. Então, gente, com este quadro vocês conseguem identificar um poema parnasiano e conseguem encontrar essas características aí que são bem marcantes. Então, o que eu quero que vocês façam como atividade? Vocês vão buscar um poema, pode ser do Olavo Bilac, pode ser do Alberto de Oliveira, pode ser do Raimundo Correia, e vão fazer uma análise desse poema, levando em conta o quê? Esse slide anterior que eu passei para vocês, né? Esse daqui, que é relacionado às características, e também
a página 13 que vocês têm lá na apostila de vocês, certo? Então, gente, quando vocês encontrarem esse poema, eu quero que vocês façam, copiem no caderno esse poema, façam essa análise, escrevam lá tudo que vocês encontraram nesse poema e que são características parnasianas. E depois vocês tirem uma foto e postem no grupo da turma para eu validar a aula de vocês, ok? Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês e logo, logo nós nos encontramos no Google Meet para fazer a nossa aulinha. Beijos para todos e até a próxima!